Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui, Daniel Costa de Paiva, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E nessa apresentação eu tenho a companhia do José Sérgio Dias Paz. Um prazer muito grande a gente, mais uma vez, aqui participando do evento e participando como apresentador de trabalho. O trabalho que a gente vai conversar neste primeiro vídeo é sobre crises humanitárias e desarranjos políticos, as contribuições da velha mídia nas aulas de história e como que isso se dá nas nossas discussões aqui. Apenas para contextualizar, eu sou professor na graduação, cursos de licenciatura, formação de professores, e também no mestrado em ensino, e o Zé Sérgio é mestre em ensino, concluiu agora há pouco sob minha orientação e também professor da rede pública aqui no estado. Então, a gente vai falar sobre experiências de sala de aula, experiências que o Zé Sérgio conduziu. Tudo bom, Zé Sérgio? Olá a todos. Fique à vontade. Conforme o professor disse, esse trabalho ele é fruto de uma prática de sala de aula, já utilizada por mim há algum tempo, onde a gente busca trabalhar com os alunos com várias fontes históricas. Então, a gente sai daquela prática comum do uso do livro didático e a gente, em cada momento, utiliza outras práticas para trabalhar com esse aluno, buscando retirar dele conclusões de outras fontes ou com outras fontes. Nesse caso aqui, a gente buscou trabalhar com os alunos com os jornais, com as velhas mídias, que tem uma contextualização muito importante, mesmo hoje, nas nossas aulas. Então, o nosso tema ele origina dessa possibilidade de trabalho com jornais impressos e jornais online, que está acessível ao nosso aluno, tanto um quanto o outro. A pergunta nossa de pesquisa, de trabalho de verificação, ela se relaciona aos benefícios que esses jornais, essas mídias, pode trazer para a aprendizagem dos alunos em sala de aula. Então, a gente busca não só trabalhar o regional, o local, o regional, mas também o nacional e o mundial com essa utilização de jornais. Então, aí a gente tem um jornal ao qual a gente tem como objetivo, a análise didática dessas contribuições, desses jornais, tanto impressos quanto online, na construção do conhecimento dos alunos durante as aulas. A intenção é sempre trazer os nossos alunos nessa perspectiva do protagonismo do aluno, da construção desse conhecimento que ele pode fazer, tentando excluir toda aquela visão bancária, onde o professor traz os conhecimentos e a gente percebe que o trabalho com o jornal ele é muito instrutivo, tanto para o professor mediar um debate ou uma discussão, ou a construção do conhecimento, quanto esse aluno ter a possibilidade de manusear essas múltiplas informações que a todo dia está aí nas redes sociais, nos jornais online, e por aí vai. Referencial teórico, alguns, Paulo Freire, Kinski, Torres e Carril, e a relevância da pesquisa. Apresentar alternativas didáticas para a dinâmica do processo de aprendizagem dos alunos. Muitas das vezes, nós, como professores, ficamos muito presos ao livro didático, sendo que nós temos vários recursos que nós podemos trazer para as nossas aulas, para diversificar nossas aulas e transformar um pouco esse ambiente de aprendizagem que muitas vezes se apresenta muito monótono. Então, o jornal ele traz uma dinâmica muito legal
para a sala de aula. O material que nós utilizamos e os métodos, né, participações de alunos, professores, pesquisadores e gestão escolar. O apoio da gestão é muito importante, né? Aquela gestão engessada, onde você tem que trabalhar só com metodologias tradicionais, isso dificulta muito o professor. Quando a gestão escolar, os coordenadores, gestores estão com você e te apoia para trabalhos múltiplos, isso é muito importante. Documentos, bibliografias, jornais impressos e online, vivências e observações realizadas durante algumas aulas de história e a identificação de problemas e possíveis intervenções mais usadas neste cotidiano. Resultados e discussão. E aí, conforme eu havia dito, é muito importante e interessante trabalhar de formas diversificadas. E o resultado desse trabalho, para nós, foi muito positivo. Por quê? Porque envolveu um recurso que não era comum, mais uma metodologia apropriada para esse tipo de trabalho. É muito importante nós, professores, ficarmos atentos a isso. Às vezes a gente quer usar uma tecnologia, só que a gente não prepara uma metodologia apropriada para extrair do aluno o máximo que ele pode. E aí, às vezes, não dá um bom resultado. Mas quando recurso, espaço e a metodologia se aproximam, isso tem chance de um sucesso muito grande nesse tipo de trabalho. E aí, né, cada professor precisa aproveitar esse momento onde as informações estão circulando nos noticiários das diferentes mídias. Então, o professor ele tem que ter essa sensibilidade, conhecer a sua turma e começar a propor novas práticas de aprendizagem, de ensino para esses alunos. Em tempos de excessivo acesso às informações e superficialidade, o desafio nosso dos professores de história aumenta significativamente na sociedade. Então, a nossa função é buscar resgatar essas origens dos povos, as suas discussões, e a gente pode fazer tudo isso com o jornal, tá? E esse aluno ele pode trabalhar com jornais locais, os que circulam no seu município, e a gente pode ir subindo isso de esfera de nível, né? Até os jornais internacionais. E aí eu pus alguns exemplos, né? Nós pusemos alguns exemplos de jornais impressos e online. Então, a gente pesquisa certos sites. Esse Mundo Jovem é um jornalzinho muito interessante para se trabalhar com os alunos. E os jornais que nós já conhecemos, né? Estado de São Paulo, Globo, Folha de São Paulo, enfim, a multiplicidade de trabalho é muito grande, né? Então, aí a gente tem nessa composição desse slide jornais impressos e jornais online. E aí entra um grande desafio, assim, nesse período que eu dou aula, que já vão há quase 20 anos. Numa determinada escola que eu trabalhei, a gente conseguiu fazer o jornal impresso, e o nome era Acelerando. Então, aí os alunos preparavam esses materiais e a escola tinha condições de poder diagramar esse material e fazer o jornalzinho impresso. Só que hoje eu trabalho numa escola que não tem esse poder aquisitivo. E aí, vamos ficar sem fazer? Sem movimentar? Não tem como. E aí tivemos a ideia de montar esse jornal mural, que ficou aí intitulado Jornal Mural 1001 CN News, onde cada um dos alunos fizeram a sua matéria
dentro do que foi programado, e aí essas duas fotos mostram o dia que nós sentamos para organizar esse mural e embaixo ele organizado, já pronto. Então, assim, não importa o poder aquisitivo que nós venhamos a ter, a possibilidade de trabalho, ela continua. E os jornais trazem uma comunicação muito forte e o envolvimento desses alunos é muito interessante. Tanto no caso do jornal impresso, se nós tivermos condições de fazer, quanto mesmo nesse outro simples que denominamos jornal mural. Zé Sérgio, é interessante a gente complementar, citando que em determinadas fases desse projeto acaba se simulando o ambiente de uma redação jornalística mesmo, de investigação, de preparação das matérias, de escolha dos assuntos, de divisão de qual tema vai ser em cada uma das partes, seja do jornal que foi impresso, seja do jornal mural, quem vai ficar responsável por cada uma das etapas. Então, assim, muito mais do que utilizar um recurso que é online ou é físico, está no protagonismo do estudante, na quantidade de habilidades que ele pratica, isso olhando individualmente, sem a gente levar a detalhes de, por exemplo, trabalho em grupo, debates e colaborações, compartilhamento de equipamento e coisas relacionadas a esse aspecto. Isso mesmo, professor. A gente percebe que, mesmo impresso, o empenho dos alunos é muito grande, porque passa por todas essas fases que o senhor destacou, mas o outro também, que é físico, mural, os alunos também se empenham da mesma forma, se organizam, sentam, tem esse trabalho individual, mas também tem um momento coletivo para poder organizar o jornal fisicamente. Então, assim, foi muito rico essa experiência que nós passamos durante algumas semanas, né, até ter o produto pronto. E aí, a consideração. O espaço escolar é pautado em experiências cotidianas e estratégias metodológicas que incentivam o engajamento dos alunos, que é um dos nossos objetivos, né? Sempre trazer o engajamento para os alunos. A utilização de jornais impressos e online para as pesquisas e a construção do saber. Promovem trocas culturais e sociais importantíssimas para a nossa sociedade. E aí a contribuição dessas mídias incentiva o engajamento no desenvolvimento dos conteúdos. Aqui nós fizemos questão de colocar o Pasquim, porque o Pasquim, né, na história, ele tem uma representatividade muito grande como jornal, né? O jornalzinho de época. Então, nós fizemos questão de colocar aqui a foto, né, da capa de uma edição do Pasquim, para poder também chamar a atenção. Não é só os jornais de hoje. A gente pode utilizar charges, jornais antigos, todos eles têm uma contribuição enorme para a aprendizagem dos nossos alunos. E aí são algumas das nossas referências que nós utilizamos. Quero agradecer muito, professor, a oportunidade de estar aqui com o senhor para a gente apresentar esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Zé Sérgio. Mais uma vez, muito obrigado a todos da organização. Lembrando que uma versão reduzida desse trabalho foi apresentada no Comertec, um evento que é da Federal do Amapá aqui no Brasil, e a gente, esse ano e o ano passado, teve o prazer de fazer uma parceria com eles e contribuir para a transmissão e, inclusive, ajudar em algumas coisas de mediação, numa parceria muito interessante de dois estados bastante longe, bastante distantes aqui no Brasil, mas é a ciência e o em prol de ajudar as pessoas, de compartilhar conhecimento, unindo pesquisadores de várias áreas, e prazer muito grande fazer parte aqui. Grande abraço a todos e muito obrigado.